Shalom, shalom, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do meu canal, a qual eu espero que venha impactar grandemente o coração de vocês. Para hoje eu quero falar sobre injúria, sobre indignação, sobre esses temas por aí, tá bom? Se você ainda não é inscrito no meu canal, eu já te peço para você se inscrever aqui. Para quem não conhece meu trabalho, eu tenho vários e diversos vídeos aqui que venha falar sobre a palavra de Deus de uma forma simples e que todo mundo entenda e que possa impactar o seu coração. Porque existe alguém que se preocupa com você e esse é Deus. Ele se preocupa com cada um dos seus filhos, inclusive ele morreu por todos eles. Por que eu quero falar sobre injúria? É uma pessoa que se sente injuriada, eu pesquisei lá no Google para trazer o significado, porque o tema ele surge dentro do meu coração, Deus vai falando comigo. Então, depois eu vou colocando um papel. E Deus, ele falava para mim sobre se sentir injuriada. Injuriada é uma pessoa que se sente ofendida referente a algo, alguma situação específica que tenha acontecido na vida dela. E eu também busquei sobre injustiçada, aquela pessoa que, diante de uma situação também, ela vê que ela foi tida como incorreta, não foi, por exemplo, sofreu algum preconceito e ela não é justiçada por isso, né? Não é tirada limpa aquela situação. E por que que Deus ele colocou isso no meu coração? Porque Deus falava para mim que existem filhos dele, e talvez seja você que tá ouvindo isso, que precisa ver essa mensagem, de pessoas que estão se sentindo, que estão fazendo por onde e ainda não recebeu a bênção que tanto tem pedido para Deus. Ainda se sente que diante dos filhos de Deus, você visualiza tantas pessoas recebendo tantas coisas e talvez até aquilo que você tanto deseja, mas que você ainda não recebeu. E você tá acreditando que é pelo seu muito fazer que você vai receber algo, que é pelas tuas mãos que Deus ele vai te abençoar, porque diante de certas situações, quando a gente ainda não recebeu algo, quando vamos orar, nós falamos assim, então, Senhor, eu tenho sido fiel, eu tenho usado de fidelidade contigo, eu faço tudo que é correto e bom e íntegro diante dos seus olhos, porque que eu ainda não recebi. Então, Deus, ele tava falando isso comigo no meu coração no domingo, no culto, e eu ainda até falei assim, vou escrever algumas coisas e depois eu vou buscar em Deus qual que é a palavra e tudo mais, mas Deus ele me deu já no domingo mesmo. E eu vou ler para vocês uma história bem conhecida que é de Ana. É lá em 1 Samuel que começa a história dessa mulher. Eu vou ler 1 Samuel, capítulo 1, versículo 20 apenas, que diz assim: Portanto, sucedeu que, quando chegou o tempo, depois de Ana ter concedido, ela deu à luz um filho e chamou seu nome Samuel, dizendo, porque eu o pedi ao Senhor. Amém? Essa palavra e esse contexto é de uma mulher que ela era estéril e ela estava se sentindo afrontada por Penina, injustiçada, injuriada, porque diante daquela situação, e principalmente antigamente, né, as mulheres ela tinha isso de trazerem para sua família a descendência. Então, uma mulher que era tida como estéril, ela infértil, ela era vista como não uma pessoa abençoada por Deus. Então, ela era afrontada por Penina a todo momento. E talvez essa penina na sua vida, ela pode ser até seus pensamentos e diversas situações que você talvez coloca como uma penina, coloca como uma pessoa ou situação que afronta aquilo que é o desejo do seu coração e tem te deixado desmotivada. E você tem enfrentado os últimos dias e orado muito a Deus e você acredita que algumas coisas é pela sua mão que você vai conquistar. E tem coisas que é para Deus fazer. Eu falo isso porque, claro que diversas situações da minha vida eu me senti que Deus tinha um filho preferido, do qual ele olhava para mim, ele entendia a minha situação, mas por que que ele não me abençoava? Ou por que que ele não mudava a minha situação? E abençoava outras pessoas que estavam à minha volta. Eu já lidei muito assim. E um dia eu conversando com Deus, Deus falou assim: eu não tenho filhos preferidos, mas existe um tempo debaixo dos céus que é para a vida de cada pessoa. A bênção ela está estendida sobre a humanidade. Porém, existe um tempo de preparatório para que quando você estiver de fato pronta para receber a sua bênção, eu vou te entregar. Eu vou entregar o seu Samuel. Ana ainda não tinha entendido o que ela estava naquele momento de injuriada,
que ela não entendia que existia um tempo de Deus sobre a vida dela. Ela só focava que Penina estava afrontando ela por ter vários filhos e ela ainda não ter concedido um filho. Porque Penina, de fato, estava seguindo com o seu propósito e ela achava que o propósito dela estava paralisado. Talvez você tenha um desejo de ter uma família, talvez você tenha um desejo de ter um bom emprego, talvez... Eu não sei qual o desejo que está no seu coração, mas você se sente afrontada quando vê outras pessoas tendo aquilo e você ainda não. Porque você se questiona o que é preciso ser feito para você alcançar essa bênção. E por mais que você tente com as suas mãos, que você tente muito fazer, você não alcança, você fica pensando, então talvez eu seja indigna, ou talvez Deus não é tão bom. Às vezes a gente desvalida quem é Deus, a gente diminui a grandeza de Deus por achar que Ele está aqui somente para nos servir num tempo que a gente deseja. Porque se não for da minha forma, então eu não quero que seja da forma de Deus. E Deus, Ele permite, pessoal, que certas situações aconteçam na sua vida e você fique cansado, porque é nesse seu cansaço que você se encontra neste momento que Deus ele vai entrar e agir, porque é quando você para de colocar as suas mãos no processo. Nós necessitamos passar processos e talvez você tá tão cansado que você fala assim, então eu vou deixar nas mãos de Deus, e é exatamente isso que Ele quer, que você deixa que algumas coisas é para Ele fazer. E talvez esse milagre depende unicamente, exclusivamente de Deus na sua vida. Porém, como você queria colocar e mostrar para Deus um modo que você gostaria que as coisas fossem feitas, e não é essa a forma de Deus, Deus ele permite que você se canse. Por isso que a gente não pode desistir e continuar acreditando que Deus tem o melhor. O que Ele tem é bom, perfeito e agradável. Teve uma frase que eu ouvi que eu achei ela sensacional, que eu até anotei aqui. Não desista do seu amanhã por causa do seu hoje disfarçado de insuportável. Talvez o seu hoje tenha sido insuportável lidar com o fato de que a sua realidade é que você ainda é estéril e não gerou a sua bênção, você não gerou o seu Samuel. Mas fique tranquila, insista e continue acreditando que o amanhã ele pertence a Deus e Deus sabe exatamente o que faz. Porque quando chegar amanhã e a gente tá com a benção com Samuel na mão, para você ver, Ana era uma mulher estéril e depois ela se tornou mãe de 7. Então assim, você vê que Deus, quando ele tem muito mais e além daquilo que está no nosso coração. E eu creio que isso é uma resposta de uma oração de alguém que está olhando para Penina, em vez de olhar para Cristo e olhar para que e saber que Ele sabe o melhor tempo, que se sente injustiçada e injuriada porque tanto faz e acha que está falhando e está fazendo da forma errada, equivocada. Às vezes a gente é muito resistente com Deus, porque queremos o nosso modo, e se não for do nosso modo, nós não vamos abrir mão de insistir. Vamos continuar insistindo em fazer as coisas pelas nossas mãos. E esquece que pelas mãos de Deus é muito melhor, porque Ele sabe exatamente aquilo que vai suprir a sua alma e ainda assim vai fazer mais do que isso. O que talvez às vezes nós queremos, Ele pode trazer uma alegria ao nosso coração, mas vai ser momentâneo. Aquilo que o Senhor tem é eterno para você. Aquilo que todos os dias você vai olhar e vai falar assim, eu agradeço porque Ele fez e Ele sabe o que faz. Então, você precisa esperar em Deus que a sua bênção ela vai ser gerada. O Samuel já está nos planos de Deus, mas você precisa entender que não é do seu modo e nem do seu tempo. Amém? Que Deus abençoe grandemente vocês e até a próxima. Tchau, tchau.